Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bom? Achei, feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Jesus, Eduardo, Aninha, Rinaldo, amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então, que essa seja uma terça-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão, que seja uma terça-feira onde intencionalmente a gente vai buscar mais o nosso Deus, o nosso Senhor. Bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus, de Sara, Emília, Simone, amém. Aninha, Deus te abençoe também, minha querida. Obrigada, Leco. Queridos, amados, preciosos, hoje seguindo aqui para os 2 últimos dias desse ano de 2025, né, que nós somos gratos, a Bíblia nos ensina a agradecermos por tudo darmos graça. Então a gente agradece por tudo, absolutamente tudo que aconteceu nesse ano de 2025, na certeza de que o melhor sempre está por vir. E nós vamos ver hoje, queridos, essa passagem que a gente encontra lá em Gênesis 19, sobre a mulher de Ló, que recebeu uma ordem clara do anjo do Senhor. Ló recebeu para não olhar para trás, para ninguém olhar para trás, mas ela olhou. Então, queridos, a ordem do Senhor sempre para a gente é avançar, olhar para frente, olhar para aquilo que está adiante, que nosso coração nunca fique preso no passado. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, porque estamos quase encerrando esse ano de 2025, né, queridos? E de repente você está aí com algum apego ainda ao seu passado, você só consegue pensar no passado, em algo que aconteceu, em algo, até mesmo de repente, algum grande milagre que você viveu com o Senhor, uma grande bênção que você recebeu lá atrás, mas você acha que porque Deus fez um dia lá atrás, Ele não vai fazer novamente, e você pode viver uma vida de milagres todos os dias, uma vida de todos os dias você enxerga as bênçãos do Senhor, desde as coisas mais simples até coisas mais complexas, você vê a mão do Senhor, você vê o cuidado dEle, você vê a proteção do Senhor sobre a sua vida. E nós podemos, queridos, basta que a gente troque as nossas lentes, basta que a gente siga aquilo que está escrito. Se a palavra nos diz para a gente avançar, para a gente ir para cima, olhar para as coisas que estão adiante, para avançar com coragem, com ousadia, porque é que muitas vezes a gente insiste em ficar olhando para trás, em se apegar a um passado que já não cabe mais na nossa vida, arrastar aquele passado, seja algo difícil que aconteceu, seja algo maravilhoso que aconteceu, já passou, já foi, e o melhor sempre está por vir, algo novo sempre está por vir. Jesus é fonte inesgotável de todas as coisas, e fonte de água viva sempre tem novidade em cima de novidade, em cima de novidade, porque fonte sempre tem água fresca em cima de água fresca, em cima de água fresca. Basta que a gente se abra para receber, para prestar atenção, para observar. Vamos avançar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Francisco, Marlon, Pedro. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse dia em suas mãos. Nós descansamos na certeza de que o Senhor já cuidou de todas as coisas. Obrigada, Pai, pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua misericórdia que nos segue incansavelmente. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por cuidar de cada um de nós, Pai. Obrigada, Pai, por nos incentivar a avançarmos com coragem e ousadia para as coisas que estão adiante, para as coisas que estão à frente de nós, Pai. Perdoe-nos pelas vezes, Pai, que nós ficamos apegados, Pai, a coisas e alguma situação do passado. E ajude-nos, Pai, a desapegarmos de todas as coisas, Pai, a avançarmos com coragem, com muita fé para aquilo que o Senhor já nos direcionou, para que o Senhor já nos disse que é para a gente seguir, Pai. E nós muitas vezes insistimos em manter ou trazer de volta. Perdoe-nos por isso, Pai. E ajude-nos, Pai, a nos libertarmos disso hoje, nessa manhã. E avançarmos definitivamente, Pai,
para a novidade do Senhor para a nossa vida, seja em qual área da vida for, seja em todas, seja em algumas. Nós queremos viver o novo do Senhor. Nós queremos viver as novidades que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Paizinho, nós pedimos para que o Senhor continue protegendo, blindando e guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora para sempre, em nome de Jesus, bem como dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nós oramos por aqueles que estão prostrados, aos prantos, tristes, abatidos. Nós sabemos que o Senhor é aquele que transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. E nós oramos para aqueles que assim estão, Pai, chorando, se lamentando, que eles possam ser revestidos de alegria, que eles possam ser revestidos de fé, Pai, revestidos da certeza, Pai, de que o melhor vai acontecer, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Muitas vezes nós não compreendemos algo que acontece na nossa vida, mas ajude-nos a cada dia a escolhermos confiar, Pai, e descansarmos na certeza de que o Senhor já fez e cuidou de tudo da melhor maneira possível. Sabemos que estamos nas melhores mãos possíveis, que é nas mãos do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por esse momento, obrigada por esse tempo. Agradecemos por esse ano espetacular, que é o ano de 2025. Sabemos que só melhora, Pai. Nós agradecemos muito pelo seu favor que nos acompanhou a cada dia, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Agradecemos, Pai, pelo seu cuidado a cada respirar nosso. Agradecemos porque o Senhor supriu cada uma de nossas necessidades. O Senhor trouxe o ar, Pai, para respirarmos, o oxigênio. O Senhor providenciou para que todos os nossos órgãos estivessem funcionando em perfeita harmonia, enquanto estamos fazendo outras coisas, outras atividades, enquanto estamos dormindo. O Senhor proveu todas essas coisas, Pai. Obrigada, Pai, por cada dia, cada minuto desse ano fantástico e espetacular. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Estamos nos despedindo, estamos nos 2 últimos dias desse ano e nosso coração se volta para o Senhor com muita, muita, muita gratidão. É o momento de agradecermos pelo que foi e agradecermos pelo que está por vir. Nós te amamos, Pai. Ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo, o som que sai dos nossos corações. Nós te amamos, te louvamos, te bendizemos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Bom dia, Paula. Bom dia, Sol. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia, queridos. O ontem já foi, o amanhã ainda está por vir. Queridos, hoje, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a mulher de Ló, que nós encontramos essa passagem lá em Gênesis, capítulo 19, do versículo 18 até o versículo 26. Mais especificamente, no versículo 26, a gente encontra esse versículo que está guiando a nossa live hoje, queridos. Nós encontramos nessa passagem, queridos, um anjo que aparece para Ló e diz para ele sair lá de Sodoma e Gomorra com toda a família dele e não olhar para trás, queridos. E Ló vai, obedece ao anjo enviado pelo Senhor, sai dessa região. Porém, queridos, é uma ordem expressa, não olhar para trás. E quando a gente escolhe, queridos, obedecer e seguir aquilo que Deus tem para cada um de nós, nós também devemos seguir essa palavra, porque em vários momentos, hoje é uma passagem, mas nós temos várias outras passagens da Bíblia, onde Deus nos diz para não olharmos para trás, para avançarmos para frente, para olharmos para as coisas que Ele está fazendo na nossa vida hoje e continua fazendo, queridos. Só que muitas vezes nós, assim como a mulher de Ló, insistimos e queremos olhar para trás, olhar para as coisas que já foram, que já passaram, que já não cabem mais na nossa vida, queridos. Então, quando o anjo apareceu, teve uma ordem expressa: vá, sai daqui com a sua família e não olhe para trás. Só que, ao sair dessa região, ela se virou. E nós encontramos lá no versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Algumas versões trazem se transformou
numa estátua de sal. Sal na Bíblia, queridos, quer dizer paralisação, quer dizer imobilização, quer dizer ficar, em alguns momentos, né? Quer dizer ficar parado, não avançar. Nesse caso aqui dela. E quantas vezes, queridos, acontece isso com a gente também, nós ficamos paralisados, imobilizados, porque estamos pensando em alguma coisa demais no passado, demais, seja em algo muito bom que aconteceu, e a pessoa às vezes fica ali frustrada, porque algo muito bom aconteceu na vida dela em algum momento, e ela acha que aquilo ali foi o ápice da vida dela, ela acha que aquilo ali foi o topo, ela acha que foi o melhor do melhor do melhor que ela viveu, e ela coloca na cabeça dela que ela não vai viver coisas melhores, que ela não vai viver dias com tanta alegria como aquela que um dia ela teve, que ela não vai viver coisas com tanta gratidão como um dia ela teve, dias com tanta alegria plena, de tanta satisfação, de tanto preenchimento completo em todas as áreas como um dia ela teve. E a Bíblia nos ensina que assim como a gente pensa, é. Então se a pessoa pensar que é assim, que vai ser assim, assim acaba sendo. E se ela ficar ali insistindo e ficar olhando para trás, vai ficar ali igualzinho a mulher de Ló, paralisada, vai virar uma estátua de sal, vai ficar paralisada e imobilizado para sempre, porque a pessoa não consegue avançar, a pessoa não consegue ir para frente. E essa passagem, queridos, é tão importante e relevante que Jesus, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 32, ele lembra exatamente dessa passagem. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, é uma grande referência para aqueles que estão ali presos ao passado, querendo olhar para o passado. Porque esse olhar para o passado dela, queridos, é também olhar com o coração. Ela estava com o coração dela no passado. É claro, queridos, nós temos uma história de vida, nós vamos nos lembrar de coisas, sim, que nós passamos, coisas na nossa infância, coisas mais recentes, coisas na nossa adolescência, já na nossa fase adulta. Nós vamos olhar para trás, nós vamos nos lembrar das coisas, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos maravilhar, nós vamos lembrar de situações, de casos. Isso é uma coisa, queridos, a gente trazer boas memórias, aprendizados, se lembrar de onde Deus nos tirou, lembrar daquele poço de destruição, do atoleiro de lama que estávamos enfiados quando Jesus nos olhou, teve misericórdia, estendeu a mão para a gente e nos tirou de lá. Lembrando que não existe fundo do poço tão fundo que Jesus não possa nos tirar de lá. Isso é uma coisa. A outra, completamente diferente, é a pessoa ficar apegada a esse passado. É a pessoa ter o coração no passado. Então, é isso que eu comentei. Não é ela lembrar das coisas, falar: ai, Senhor, que maravilha, muito obrigada, Senhor, aquele momento foi tão feliz, obrigada pelos seus milagres, obrigada porque eu realmente testemunho do seu favor, da sua bondade, tive aquela situação com a minha saúde financeira, profissional, sentimental, e eu vi a sua bondade em todas as áreas, em todas as fases, seja com filhos, seja com família, seja com tantas coisas, queridos, que a gente sabe que Deus é bondoso em todas as situações, em todos os momentos, a graça dele nos cobre, nos reverte a cada instante. Isso é uma coisa, a gente lembrar e ter alegria, gratidão, poxa, Senhor, muito obrigada. Outra é falar assim: minha vida hoje é miserável, eu só fui feliz naquela época da minha vida, eu só fui feliz quando eu tive aquilo ali, eu só fui feliz naquele momento, eu só tive alegria ali. E, queridos, é esse tipo de desapego que Deus nos convida a abrirmos mãos hoje, entregarmos nas mãos dele. De repente você teve uma alegria muito grande em alguma viagem ou em alguma coisa na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, e você acha que era só, que aquilo ali era o melhor que você pôde viver. E você acha que ali era o máximo do máximo do máximo, e você nunca mais vai ser feliz como daquela forma. Você nunca mais vai ter alegria como daquela maneira, daquela forma, naquele dia, quando você viveu aquilo ali. Querido, só que isso aí não é verdade. Isso é algo que a gente muitas vezes enfia na nossa cabeça, ou outras pessoas enfiam e a gente permite que aquilo ali entre. Mas nós temos o controle, nós podemos dizer não, isso não vai entrar aqui porque eu sou guiada, pautada pela palavra de Deus. É ela que me guia, que diz quem eu sou, para onde eu vou, o que eu devo fazer. Tá aqui o nosso manual, está aqui, é Bíblia. Então, queridos,
Quando nós não permitimos que esse tipo de pensamento entre, a gente vai ser guiado pela palavra de Deus. A gente vai ser guiado pela obediência ao Senhor, por aquilo que Deus diz que é. Deus diz que tem planos bons para a nossa vida, que o melhor sempre está por vir, para a gente avançar com coragem e ousadia, que Ele não tem plano nenhum para causar dano, mas sim planos de nos dar esperança, planos para nos dar um futuro. Então Deus está sempre cuidando de nós. Deus está sempre nos guardando, nos protegendo. Porém, queridos, eu falo muito isso aqui na live, nós temos a nossa parte. E a ordem aqui foi, não olhe para trás, segue, avance, não fique ali preso, queridos, ao passado, não fique preso àquilo que aconteceu, mas olha para frente, olha adiante, porque aquiete a sua mente, aquiete o seu coração, o melhor está por vir. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, uma missão que só você pode executar. Nunca é tarde demais para o Senhor. Tão logo a gente se alinhe com a palavra de Deus, tão logo a gente esteja ali firmado, firmada na rocha, firmada no nosso Senhor Jesus, tão logo a gente diga, Senhor, me perdoa, Senhor, porque realmente eu estava igualzinho à mulher de Ló. Glória a Deus, obrigada, porque eu não tô aqui não virei uma estátua de sal. Talvez até tenha, metaforicamente, até tenha virado, né, querido? Talvez até sua vida tenha ficado paralisada, imobilizada aí por semanas, meses, anos. Mas você fala, Senhor, hoje é o dia de romper, hoje é o dia de avançar, hoje é o dia de deixar o passado no lugar dele, que é no passado. Se for para pensar no passado, que seja apenas para me alegrar com as maravilhas que o Senhor fez na minha vida, com as maravilhas que o Senhor cuidou de mim em cada detalhe, e me maravilhar e contar para as outras pessoas das maravilhas do Senhor. Mas não achar que nunca mais eu vou viver nada tão bom como um dia eu vivi. Nunca mais, não vou pensar assim, Senhor, não vou pensar. E aí nós vamos transformando a nossa mente a cada dia. Lá em Romanos 12:2, nós encontramos a palavra, eu falo muito sobre esse versículo aqui na live, não se amolde ao padrão desse mundo, mas em tudo transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar ou comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, queridos. Então, não fiquei pensando, de repente, pela sua idade, tá tarde demais, já não tem mais como acontecer, como que agora, essa altura do campeonato, alguma coisa vai acontecer. Eu aqui nesse lugar, nessa cidade, esquecido, abandonado, não converso com ninguém, tô na solidão. Queridos, esqueça isso, porque nada disso é verdade. Nós temos a presença constante de Deus com a gente. Não importa a cidade que você está agora. Saiba que Deus te vê, te enxerga exatamente aí como você está. Veja, Deus surpreendeu aqui em vários momentos na Bíblia, queridos. O próprio Senhor Jesus, as pessoas desdenhavam dele. Não é ele, aquele ali, ó, o Nazareno. Pode vir alguma coisa lá boa, lá de Nazaré? As pessoas desdenhavam de Jesus, queridos. Porém, Jesus, o Rei da Glória. E nós, queridos, podemos nos alegrar onde nós estamos, no momento que nós estamos. Agradecer porque não é pela força do nosso braço, não é pela ajuda de outra pessoa, que sim, é claro que Deus usa pessoas, mas muitas vezes a gente fica ali achando que é aquela pessoa que é a tábua da salvação, é daquela pessoa que vai vir a resposta, é daquela pessoa que vai vir uma mão estendida. E nós podemos nos decepcionar, porque a gente fica achando que, depositando a nossa fé numa determinada pessoa, está depositando a fé no lugar errado, porque a gente precisa depositar nossa fé única e exclusivamente no Senhor, em Deus. Quantas vezes a gente pensa, não, aquela pessoa vai me ajudar. Não, aquela pessoa ali, ela vai estender a mão. Não, aquela pessoa ali, na primeira oportunidade, ela vai falar do meu trabalho. Não, aquela pessoa ali, na primeira oportunidade, ela vai fazer isso, ela vai me ajudar e tal. Aquela pessoa nunca faz nada disso, muito pelo contrário às vezes. E a gente se decepciona, porque a gente se frustra, porque a gente coloca expectativa no que a gente acha que aquela pessoa deveria fazer. Porém, queridos, quando a gente deposita a nossa fé no Senhor, é o Senhor que vai fazer. O Senhor disse que não é para olhar para trás. Eu não vou ficar imobilizada, parada, eu não vou ser, assim como Jesus lembrou em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, eu não vou ficar imobilizada, parada, virar uma estátua de sal, porque eu tô com o coração no passado. Mas sim, eu vou me alegrar quando depositar toda a minha fé no Senhor, porque é o Senhor que faz, porque é o Senhor que me ensina a avançar. É o Senhor que cuida de todas as coisas. É dele que vem todas as coisas boas, os milagres, os favores. Então você para de colocar
a depositar em outra pessoa e deposita tudo isso, toda a sua fé no Senhor, e você vai se surpreender, porque Deus faz infinitamente mais e além, queridos, mais e além. Então você se alegra na certeza de que o passado já foi. Deixa ele lá no passado, queridos, vai se despedindo desse passado. De repente você está aí, entra ano, sai ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30, seja lá quantos for. Todos os anos é a mesma coisa. Mas, Senhor, vamos lá, esse ano vai ser bom, esse ano vai ser maravilhoso. Não passa do dia 10 de janeiro. Por quê? Você, depois que entra no ano seguinte, você começa a ficar ali preso de novo ao passado. Preso de novo ao passado. Igualzinho a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. A pessoa não consegue avançar, fica ali parada no tempo. As coisas estão acontecendo ao redor dela, as coisas estão em movimento o tempo todo. Nós precisamos nos movimentar, queridos, nós precisamos entrar em ação. Jesus nos dá ordem, lembrai-vos da mulher de Ló. Então a gente lembra de quem é a responsabilidade de lembrar e não fazer igual? É nossa. Então nós temos sempre a nossa ação. Deus dá a palavra, agora ir lá e obedecer e seguir é a nossa responsabilidade. Então você entra determinado nesse ano, fala, Senhor, esse ano vai ser realmente diferente. Esse ano de 2026 não vai ser igual aos outros anos. Eu não vou ficar mais achando que o que eu vivi lá atrás foi o melhor. Eu sei que o que eu vou viver de melhor na minha vida vai começar agora. Começa hoje. Ainda aí, nesses 2 últimos dias de 2025. Eu já vou viver o melhor que o Senhor tem para mim hoje. Eu já vou olhar para frente hoje. Já vou meditar na sua palavra hoje. Já vou avançar para as coisas que o Senhor tem para mim hoje. Obedecendo, no lugar de obediência. Ontem nós vimos Naamã obedecendo e mergulhando 7 vezes para receber a cura e ficar purificado da lepra. Essa é a obediência. Hoje nós vimos aqui uma desobediência, o resultado disso. E nós escolhemos, queridos, o que nós queremos? Viver milagre, cura, uma vida de obediência, uma vida de gratidão, ou uma vida onde nada acontece, uma vida que fica paralisado, imobilizado, com o coração completamente no passado, uma vida triste nos dias de hoje, porque colocou na cabeça que não vai viver mais nada feliz, nada de maravilhoso. E Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Deixa o passado lá no tempo dele. E avance, queridos, com coragem, com ousadia, com gratidão, declarando a palavra de Deus, acreditando que vai acontecer. E quando você menos imaginar, você vai estar lá vivendo novas coisas, uma vida nova, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de razão para seguir em frente, uma vida de gratidão, uma vida onde as coisas simplesmente vão acontecendo, uma vida onde você não precisa forçar-se para se encaixar em nenhum lugar, as coisas simplesmente acontecem. Lugares que você tenta se encaixar, mas já ficaram pequenos para você, já teve um romper ali para você naquele lugar e você vai, expande, cresce, avança, vai avançando e crescendo, cada vez mais. Tá bom, meus amados, queridos, preciosos? Essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, olhe para frente, queridos. Se for para olhar para trás, é só para agradecer, ter gratidão plena de onde o Senhor te tirou, das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus. E você sabe que o melhor está por vir. Então, olha para frente, queridos. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que a graça maravilhosa do Senhor te alcance a cada respirar seu. Nos vemos amanhã, queridos, dia 31, quarta-feira. Aqui do nosso Jesus, nosso de cada dia. Vai se aproximando do Senhor, vai orando mais, vai conversando mais com Ele. Aproveita esses 2 últimos dias do ano para ficar bem conectado com Deus. Trazendo Ele para o seu dia, queridos. Vai trazendo, vai conversando. Aconteceu uma coisa aqui, ó, Jesus, olha lá que maravilha. Ô, Jesus, olha lá, que me ensina a amar aqui, Jesus, vamos lá. Opa, Jesus, me ensina a ter paciência aqui, pelo amor do Senhor, vamos lá, me ensina aqui, Jesus, a ter mais paciência aqui. Ô, Jesus, olha lá que cena linda. Vai conversando, vai trazendo Jesus, queridos, para o seu dia. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir.
E amanhã, queridos, vamos ver se eu consigo estrear um microfone novo. Eu tô aqui no Rio, minha mãe deu um microfone novo aqui pra nossa live. Eu vou aprender hoje como usar, porque ela disse que acha chique aquele microfone que as pessoas apertam, apertam pra falar. Ela deu um desse, eu digo, não é nem pra mim, né? É pra gente, né? Pra que a live fique melhor, pra que o som fique cada vez melhor. Eu vou aprender a usar hoje, vamos ver se vai dar certo pra usar amanhã, tá bom? Então, amados, queridos, preciosos, nos vemos então amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo pra todos vocês e até amanhã, em nome de Jesus. Angélica, minha querida. Amém. Amém, minha querida. Obrigada. Glória a Deus, viu? Que bom que deu certo. Aninha, Deus te abençoe. Jussara, Diogo, Joelma, Fabi, Lari, tudo bom, meu amor? Que bom você aqui com a gente também. Lia, Lucas, Diana, quanto tempo? Que bom você aqui com a gente. JF, Nalva, Dora, Anibes, Alencar, Eduardo, Deise, André, Atacado, Almeida, Sapatilhas. Meu xará de sobrenome, que tenha muito sucesso seu empreendimento de sapatilhas, em nome de Jesus. Evaldo, Vani Lúcia, Faustina, Oliveira, Jussara, outra Jussara, querida, Marcos, Cândido, Francisco, Fê, Jesse, Caetano, Pedro, Leco, Reinaldo, Eduardo, todos vocês que estiverem aqui, queridos, um beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus.